Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo para a Confidente Luz de Maria, no dia 7 de setembro de 2023. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filhos amados, recebam todos a minha bênção. Eu vos amo a cada momento. Eu vos chamo e vos envio meus auxílios divinos para vos manter no meu caminho. São muitas as criaturas humanas que não desejam escutar o meu chamado, nem me amar. São muitos os meus filhos que trocaram a vida eterna pela libertinagem em que o mundano os envolveu. As criaturas humanas se permitem serem arrastadas para as aberrações que o demônio espalha pela terra, e a criatura humana as acolhe sem receio, levando a atos inimagináveis cometidos pelos meus filhos. A impureza se multiplica em grande velocidade e torna-se mais agressiva, e com isso o demônio se regozija. A perversidade aumenta a passos largos. Os pecados aumentam e aumentarão, tanto que Sodoma e Gomorra serão ofuscadas pelos pecados que as criaturas humanas cometem agora e pelos que ainda cometerão. Peço-vos que se fortaleçam na espiritualidade, no conhecimento, e que a fé aumente em cada um de vocês, amados filhos. Sem me conhecerem, não caminham, buscarão muletas que lhes servirão por um momento, mas depois. Eu espero dos meus filhos todo o seu amor. Não desejo filhos tíbios. Quantos dizem me amar e vivem criticando os seus irmãos, sendo criaturas que pecam em pensamentos e atos, cometendo o pecado com conhecimento do que é pecado. Amados, as doenças surgem e os meus filhos são surpreendidos, sem terem o que a minha casa lhes revelou, para ficarem livres das doenças. Uns ignoram e outros, os mais próximos dos meus chamados, se esquece e se mantém indiferente. Meus filhos, o costume é um péssimo hábito em todos os trabalhos e atos da vida. Nada é mais prejudicial do que o costume. Ele faz parar tudo na criatura humana, a ponto de paralisar as boas ações e as obras, os bons sentimentos que renascem das cinzas novamente, para continuar apenas nas aparências. Agir por costume os leva a serem hipócritas e a magoarem aqueles que estão ao seu redor, perdendo a verdade. Cada um de vocês, meus filhos, são os arquitetos da própria história, por isso devem se fortalecer espiritualmente, devem ser criaturas de fé inabalável. Caso contrário, não conseguirão resistir ao inimigo da alma nas muitas provações que se avizinham. Orem, meus filhos, orem por essas almas que neste momento padecem, se oferecendo para sofrer pelo bem de toda a humanidade. Orem, meus filhos, orem uns pelos outros. É muito necessário que compreendam a urgência da oração com o coração. Orem, meus filhos, orem. A natureza continua surpreendendo os povos e os elementos chegam de forma inesperada. A água continua adentrando as cidades e fazendo com que a terra afunde. Orem, meus filhos, orem. Os homens buscam o poder com base na dor das criaturas humanas. Orem, meus filhos, orem. O astro-sol o surpreenderá. Não se exponham.
Orem, meus filhos, orem, permaneçam firmes na fé, sendo cumpridores da minha vontade. Orem, meus filhos, orem para que possam ver o grande milagre que a minha mãe, sobre a advocação de Nossa Senhora de Guadalupe, guarda consigo. Meus filhos, preparem-se espiritualmente. O combate é forte, é necessário para vocês. É urgente que se preparem sendo criaturas firmes, convictas, fortes e que me conheçam. Eu estou convosco, meus filhos, permaneçam no meu coração, que arde de amor em busca das minhas ovelhas. Eu vos abençoo. Atentos, meus filhos, atentos, seu Jesus. Ave Maria Puríssima, concebida sem pecado. Ave Maria Puríssima, concebida sem pecado. Ave Maria Puríssima, concebida sem pecado. Comentário de Luz de Maria. Irmãos, olhei para o nosso amado Senhor Jesus Cristo, vestido de branco e resplandecente, mostrando-me as suas santíssimas chagas e esse amor infinito que se dá à diestra e que magnetiza. E ele me disse: minha amada, os meus filhos obedecem mais aos impulsos dos sentidos, que os levam a tomarem decisões nefastas, porque a razão deles está adormecida. O organismo interior, com os seus sentidos espirituais, mantém a razão alerta para que escolham pelo seu livre-arbítrio e solicite a inspiração do meu Espírito Santo. Irmãos, nos enriqueçamos, cresçamos e mantenhamos uma vida de acordo com o que Deus pede aos seus filhos. Tenhamos em mente que ainda não terminamos e que seremos julgados pelos nosso trabalhar e agir na vida. Deve estar claro para nós que, embora sejamos filhos de Deus e sejamos chamados a trabalhar e agir em uma missão, se não estivermos bem espiritualmente, não teremos assegurada a salvação, nem a pertença à obra. Em alerta espiritual e mantendo a fé nos momentos em que a natureza se lança de forma especial em diversos países, continuemos de mãos dadas com nossa mãe e mestra. Amém. Salmo 47. Louvor ao reinado de Deus. Povos todos batam palmas, aclamem a Deus com gritos de alegria, porque Javé é altíssimo e terrível, o grande rei sobre toda a terra. Ele nos submete os povos ele submete debaixo de seus pés. Escolheu para nós uma herança, o orgulho de Jacó, o seu amado. Deus subiu entre ovações, Javé ao som da trombeta. Cantem para Deus, cantem, cantem para o nosso Deus, cantem, pois Deus é rei sobre toda a terra. Cantem com maestria. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre seu trono santo. Os príncipes dos povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão, porque de Deus são os escudos da terra. E ele subiu ao lugar mais alto. Amém.